Eu passei grande parte da minha vida olhando para cima, tentando construir um argumento, um caso, se você preferir, para um cosmos repleto de vizinhos. Mas havia um fantasma que me assombrava. O fantasma de uma pergunta feita durante um almoço tranquilo em 1950, que ameaçava provar que o universo era, na verdade, um salão vazio. Sente-se aqui comigo. Olhe para cima. Cada um desses pontos de luz é um sol. Alguns maiores que o nosso, outros menores. Alguns mais velhos, outros apenas começando a brilhar. Na nossa galáxia, a Via Láctea, existem... Bem, as estimativas variam, mas vamos usar um número conservador. 200 bilhões de estrelas. 200 bilhões. Você consegue imaginar esse número? É difícil. Tente assim. Se cada estrela fosse um único grão de areia, 200 bilhões de grãos encheriam um caminhão basculante. Agora imagine que cada grão de areia no mundo, em todas as praias, em todos os desertos, é uma galáxia inteira. E cada uma dessas galáxias tem suas próprias centenas de bilhões de estrelas. Diante dessa vastidão, a ideia de que somos os únicos parece improvável, não é? Um desperdício de espaço, como eu costumava dizer. A estatística, por si só, parece gritar que o universo deve estar fervilhando de vida, que em incontáveis mundos existem seres olhando para o seu próprio céu noturno, fazendo as mesmas perguntas que nós. Essa era a minha convicção, a base do meu caso. Então, o fantasma. Aconteceu no verão de 1950, no Laboratório Nacional de Los Alamos. Um grupo de físicos brilhantes, Enrico Fermi, Edward Teller, Herbert York, estavam almoçando. Eles conversavam sobre notícias recentes de UFOs, sobre a possibilidade de viajar mais rápido que a luz, e no meio dessa conversa casual, Fermi, um homem cuja intuição sobre a física era quase sobrenatural, parou e fez uma pergunta muito simples. Uma pergunta de 4 palavras que ecoaria por décadas. Ele perguntou, mas onde está todo mundo? Veja, Fermi havia feito um cálculo rápido de guardanapo. Ele sabia da idade da galáxia, cerca de 13 bilhões de anos. Tempo mais que suficiente para uma civilização, qualquer civilização, surgir e se espalhar. Mesmo viajando a uma fração modesta da velocidade da luz, uma espécie poderia cruzar a galáxia em alguns milhões de anos. Um piscar de olhos no tempo cósmico. Então, se eles existem, eles já deveriam estar aqui. Ou, no mínimo, deveremos ver os sinais deles. Suas cidades de luz, suas megaestruturas, suas transmissões de rádio. Mas nós não vemos nada. Apenas silêncio. Um silêncio profundo e desconcertante. Esta é a acusação. Este é o paradoxo de Fermi. É a peça de evidência mais poderosa da promotoria cósmica, a ausência. Como o advogado de defesa de um universo cheio de vida, eu não posso simplesmente ignorar essa evidência. Eu preciso confrontá-la. E a minha primeira testemunha, a minha peça de defesa, não é uma prova, mas uma ferramenta para pensar. Uma forma de organizar a nossa esperança e a nossa ignorância. Ela foi criada em 1961 por um jovem astrônomo chamado Frank Drake. Ele estava organizando a primeira conferência sobre a busca por inteligência extraterrestre e queria uma agenda, uma maneira de estruturar a discussão. O que ele criou foi uma equação, não para ser resolvida com precisão, mas para nos guiar através do problema.
a equação de Drake. Ela parece com isso: N igual a R asterisco 2,7 vezes 10 menos 11 vezes 10,2 vezes 0,3 vezes 0,16 vezes 0,01 vezes 10 menos 8. Parece intimidante, eu sei. Mas pense nela não como matemática, mas como uma história. A biografia de uma civilização contada em 7 capítulos. O primeiro, R estrela, é a taxa de nascimento de estrelas em nossa galáxia. A maternidade cósmica. Quantos novos sóis estão se acendendo a cada ano? Sabemos que é um ritmo lento, mas constante. A galáxia ainda está no negócio de criar sóis. O segundo, FP, é a fração dessas estrelas que têm planetas. Por séculos, isso foi pura especulação. Mas então, em 7 de março de 2009, lançamos o Telescópio Espacial Kepler. E ele mudou tudo. Ele nos mostrou que planetas não são a exceção. Eles são a regra. Quase toda estrela que você vê lá em cima tem um séquito de mundos. Este valor, nós agora sabemos, é muito alto. A esperança cresce. O terceiro capítulo, NE, é o número de planetas que estão na posição certa. Nem muito quentes, nem muito frios. A zona habitável, onde a água, se existir, pode ser líquida. A sopa primordial da vida precisa de um recipiente. E descobrimos que existem bilhões, talvez dezenas de bilhões de planetas assim só na nossa galáxia. Mundos rochosos, do tamanho da Terra, na distância perfeita de suas estrelas. Bilhões de laboratórios em potencial. Agora, a história fica mais difícil. O próximo capítulo, FL, pergunta em quantos desses planetas habitáveis a vida realmente surge. Aqui, nossa confiança vacila. Temos apenas um exemplo, a Terra. A vida aqui começou surpreendentemente rápido assim que o planeta se resfriou. E encontramos vida nos lugares mais improváveis do nosso mundo. Em fontes vulcânicas no fundo do oceano, congelada dentro de rochas na Antártida, em poças de ácido. A vida é tenaz. Isso nos dá a esperança de que talvez esse passo não seja tão difícil. Mas e o próximo? FI. A fração de planetas com vida, onde a inteligência evolui. Na Terra, levou quase 4 bilhões de anos para passar de um micróbio a uma criatura que pode construir um radiotelescópio. Foi um caminho longo e tortuoso, cheio de acidentes. Talvez a vida seja comum, mas a inteligência extraordinariamente rara. Depois, FC, a fração de civilizações inteligentes que desenvolvem uma tecnologia que podemos detectar. Uma civilização pode ser incrivelmente sábia e poética, mas se nunca inventar o rádio, ela vive em silêncio para o resto do cosmos. Ela precisa decidir gritar no escuro. Então, chegamos ao último termo, a última letra da equação, L. Talvez a mais importante e a mais assustadora de todas. Ela representa o tempo de vida de uma civilização tecnológica. Uma vez que uma espécie aprende a manipular a energia do seu planeta e a dividir o átomo, por quanto tempo ela sobrevive? Essa letra, L, ela me assusta mais do que todas as outras juntas, porque os outros termos da equação, por mais incertos que sejam, são sobre a natureza, o nascimento das estrelas, a formação dos planetas, a química da vida. Mas L é sobre nós, sobre o nosso caráter,
Quantas estações uma civilização verá? 1000 anos? 1 milhão? 1 bilhão? O valor de L pode transformar o N, o número de civilizações, de um número vasto para 1 ou 0. Se as civilizações tecnológicas, por alguma razão inerente, duram apenas algumas centenas de anos antes de se autodestruírem, então, mesmo que a galáxia esteja cheia de vida nascente, o céu noturno estará silencioso. Elas piscam e se apagam rápido demais para que possamos notar. Um farol que se acende e quebra, em um instante, numa costa de bilhões de anos-luz. E nós tentamos ouvir. Ah, como nós tentamos! Desde 1960, com o projeto OSMA de Frank Drake, nós apontamos nossos ouvidos eletrônicos para as estrelas, construímos pratos gigantescos como o de Arecibo, com 305 metros de diâmetro, cravado nas colinas de Porto Rico. Uma orelha colossal voltada para o cosmos. Nós escutamos em frequências especiais, como a de 1.420 GHz. Essa não é uma frequência aleatória, é a música do hidrogênio, o elemento mais comum do universo. É a frequência do poço de água cósmico, onde qualquer um que quisesse ser encontrado poderia escolher sussurrar. Nós ouvimos. Décadas de escuta. Observamos milhares de estrelas. E o que recebemos em troca desse esforço? Um silêncio quase perfeito. Houve um momento, uma exceção que apenas prova a regra. Em 15 de agosto de 1977, um radiotelescópio em Ohio captou um sinal. Durou apenas 72 segundos. Era forte, focado, numa frequência que parecia artificial. O astrônomo que o encontrou nos dados, Jerry Eman, ficou tão chocado que escreveu "Uau" na margem da impressão. O sinal "Uau". Por 72 segundos, o universo pareceu piscar para nós. E depois, nada. Nós apontamos nossos telescópios de volta para aquele trecho do céu, de novo e de novo. Nunca mais ouvimos nada. Foi uma mensagem? Uma falha técnica? Um fenômeno natural que ainda não entendemos? Não sabemos. E essa é a questão. O silêncio é tão profundo que um único som inexplicável se torna uma lenda. Isso é o que a promotoria cósmica de Fermi nos apresenta, o silêncio ensurdecedor do universo. Então, como a defesa responde? Se as estatísticas dizem que deveria haver vida, mas a observação diz que o universo está vazio, uma das duas está errada. Ou há algo que não estamos vendo. Uma peça que falta no quebra-cabeça. Em 1998, um economista chamado Robin Hanson propôs uma ideia tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, que ela lança uma sombra sobre todo o nosso futuro. Ele a chamou de o grande filtro. Pense na evolução da vida até uma civilização galáctica, como uma longa corrida de obstáculos. Primeiro, você precisa de um planeta adequado. Depois, a vida precisa surgir da não-vida, a abiogênese. Depois, a vida simples precisa se tornar complexa. Células complexas precisam se organizar em seres multicelulares. Esses seres precisam desenvolver inteligência. A inteligência precisa criar tecnologia e a tecnologia precisa permitir a colonização de outros mundos. Cada um desses é um obstáculo. O grande filtro é a hipótese de que um desses obstáculos é quase impossivelmente difícil de superar. É uma barreira que filtra quase todas as tentativas de vida
de chegar ao outro lado. A pergunta de $1 trilhão é: onde está o filtro? Existem duas possibilidades e elas não poderiam ser mais diferentes nas implicações para nós. A primeira possibilidade é que o grande filtro está no nosso passado. Talvez o surgimento da vida em si seja o evento mais improvável do universo. Talvez o salto de uma célula simples para uma célula complexa, o que na Terra levou mais de 1 bilhão de anos, seja a grande barreira. Se isso for verdade, então nós somos os primeiros, ou pelo menos uns dos poucos que passaram. Nós ganhamos na loteria cósmica. O universo está silencioso, não porque está morto, mas porque está esperando para nascer. E nós somos a prova de que é possível. Isso faria de nós a coisa mais rara e preciosa em toda a galáxia. Mas há a outra possibilidade, a possibilidade que me causa um arrepio. E se o grande filtro não estiver no nosso passado? E se ele estiver no nosso futuro? Isso significaria que o universo já esteve, ou está, cheio de civilizações jovens e inteligentes como a nossa. Elas olharam para as estrelas, descobriram a ciência, construíram rádios. E então, em algum ponto, todas elas, sem exceção, encontraram um obstáculo que não conseguiram superar. Uma barreira que as eliminou. Talvez seja a descoberta da energia nuclear, que inevitavelmente leva à autodestruição. Uma civilização aprende a dividir o átomo, e algumas gerações depois, apaga a si mesma em um clarão de luz. Talvez seja um colapso ecológico. Uma espécie se torna tão bem-sucedida em explorar seu planeta que o destrói, e a si mesma com ele. Talvez seja uma tecnologia que não podemos nem imaginar. Uma inteligência artificial descontrolada. Uma nanotecnologia que consome tudo. Nesse cenário, o silêncio que ouvimos do espaço não é um silêncio de um berçário vazio. É o silêncio de um cemitério. Cada civilização que surge chega a certo ponto de desenvolvimento tecnológico e então desaparece. E nós estamos nos aproximando rapidamente desse ponto. Estamos brincando com as mesmas tecnologias que podem ser o grande filtro. A energia atômica, a modificação do nosso clima, a criação de novas formas de vida em laboratório. Essa é a ideia que me tira o sono. A ideia de que o progresso tecnológico e a sabedoria não andam necessariamente de mãos dadas. Ela transforma o paradoxo de Fermi de uma curiosidade intelectual em um aviso urgente, um espectro que assombra cada um de nossos avanços. Eu, às vezes, penso na minha própria mortalidade, que esta coleção de pensamentos e memórias, tudo o que eu sou, um dia simplesmente deixará de existir. É uma solidão solitária, mas a ideia de que a nossa civilização inteira, com Shakespeare, com Bach, com as pirâmides do Egito e as imagens enviadas de Marte, a memória de cada ato de bondade, de cada descoberta científica, de cada abraço, que tudo isso possa simplesmente piscar e se apagar para sempre. Isso é uma solidão de uma escala diferente. É a morte de um universo inteiro de possibilidades. Se o silêncio cósmico é a prova de que o grande filtro está à nossa frente, então a história da inteligência no universo é uma tragédia, repetida bilhões de vezes em incontáveis mundos. Uma promessa que nunca é cumprida. Mas, e se estivermos olhando para isso da maneira errada? Talvez o silêncio não seja uma prova de fracasso. Talvez seja um convite. No grande tribunal cósmico,
Talvez o meu papel como advogado de defesa não seja provar que eles existem. Talvez seja provar que nós existimos. E que isso importa de uma forma que mal começamos a entender. Em 1990, tivemos uma oportunidade. Uma pequena sonda que enviamos, a Voyager 1, estava nos limites do nosso sistema solar. Ela havia completado sua missão e estava a ponto de mergulhar no vazio interestelar. Estava a 6 bilhões de quilômetros de distância. A uma velocidade de 60 mil quilômetros por hora, ela nunca mais voltaria. Eu tive a sorte de fazer parte da equipe que fez um pedido. Nós pedimos à NASA para virar as câmeras da Voyager 1 para trás, para tirar uma última foto de casa. Por que fazer isso? Cientificamente, não tinha valor. As imagens seriam de grãos de luz minúsculos, mas humanamente o valor era imensurável. E eles fizeram isso. E na imagem que recebemos, em meio a raios de luz solar espalhado pela ótica da câmera, estava um pequeno ponto. Um minúsculo ponto de luz azul pálida, menos que um pixel. Olhe para aquele ponto. Olhe de novo. Aquilo é aqui. Aquilo é o lar. Aquilo somos nós. Nele, todos que você ama, todos que você conhece, todos de quem você já ouviu falar, cada ser humano que já existiu, viveu sua vida. Toda a nossa alegria e nosso sofrimento, milhares de religiões, ideologias econômicas, cada caçador e coletor, cada herói e covarde, cada criador e destruidor de civilizações, cada rei e camponês, cada jovem casal apaixonado, cada mãe e pai, cada criança esperançosa, cada inventor e explorador, cada professor de moral, cada político corrupto, cada superestrela, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie, viveu ali, em um grande doeira suspenso num raio de sol. A promotoria cósmica, a lógica de Fermi, apresenta o silêncio como prova de que o universo é vasto, vazio e indiferente. Eu aceito essa evidência, mas eu tiro uma diferente. Eu apresento este ponto azul pálido como contra-argumento. Ele prova que, precisamente porque o universo pode ser vasto e indiferente, a nossa existência é um milagre que impõe uma obrigação. O silêncio não torna nossas vidas sem sentido, ele torna nossas vidas o único sentido que conhecemos. Se estivermos sozinhos, então a compaixão que mostramos uns aos outros, a música que criamos, as perguntas que fazemos, essas não são apenas atividades humanas, elas são eventos cósmicos. Se a vida é tão rara, então a nossa responsabilidade é para com toda a vida. Se a consciência é o grande filtro, então a nossa tarefa é provar que uma espécie pode ser consciente de si mesma e do seu lugar no cosmos, e ainda assim escolher sobreviver, escolher a sabedoria em vez da autodestruição. Essa responsabilidade é sim aterrorizante, mas também é magnífica. Ela nos dá um propósito que nenhuma mensagem de uma civilização antiga poderia nos dar. Ela diz que o futuro não está escrito nas estrelas, está sendo escrito aqui, agora, por nós. O veredito sobre o paradoxo de Fermi ainda não foi dado. O valor de L, o tempo de vida de uma civilização, não é uma constante a ser descoberta, é uma variável a ser escolhida. Nós somos o júri e o réu ao mesmo tempo. E a cada dia, com nossas ações ou com a nossa inação, nós decidimos o nosso destino. O silêncio lá fora nos força a ouvir com mais atenção as vozes aqui dentro. Ele nos implora
para sermos mais gentis uns com os outros, para preservar e valorizar este pálido ponto azul, o único lar que já conhecemos. Então, diante do grande silêncio, a pergunta que importa não é onde está todo mundo. A pergunta que importa é o que faremos com a única voz que temos certeza que existe? O que você fará com a sua